Pronto, agora sim, gente, oficialmente boa tarde a todos. Bom, eu sou a Priscila, coordenadora da Comissão de Eventos. Gostaria de dar boas-vindas aos membros da mesa, todos antigos professores meus, que eu admiro muito, e os antigos integrantes também do departamento e para quem está chegando agora. Bom, a aula inaugural é um evento anual que marca a recepção dos novos alunos e reafirma o compromisso contínuo com a reflexão psicanalítica, além de apresentar o departamento. Também proporciona um espaço para debate de temas relevantes à atuação do analista em exercício. Então, a gente vai dar início ao evento com a professora Thelma. Deixa eu te apresentar. A Thelma é psicóloga com especialização em teoria psicanalítica, psicanalista e docente do Instituto Sede Sapiense. Boa tarde a todos. Em nome da comissão de curso do Formação em Psicanálise, em conjunto com as professoras Cecília Camargo, Celina Giacomelli e Gina Tamburrino, estamos aqui para dar as boas-vindas aos alunos do primeiro ano que estão chegando e aos alunos de segundo, terceiro e quarto anos que estão retornando para seguirmos juntos nessa jornada de tornar-se analista. Gostaria também de agradecer imensamente aos que compõem a mesa, as professoras Ana Karina, Cecília, que está aqui do meu lado, e Nora, que apresentará a aula inaugural, e a presença de nossa convidada, Gabriela Pessoa, membro do departamento, que fará o seu depoimento. Também agradeço aos que trabalharam para a realização desse evento, sobretudo Priscila, Isabela, Elton e Sheila, das comissões de eventos e de divulgação, e a todos que estão presentes nesse momento de encontro com a psicanálise. Hoje, reiniciamos uma jornada de um estudo aprofundado sobre os conceitos, fundamentos e aplicação da psicanálise, comprometidos com a singularidade e a ética do desejo inconsciente. Desde Freud, a psicanálise... Vocês estão me ouvindo, gente? Tava bom? Ah, desculpa, tá bom. Desde Freud, a psicanálise assume um caráter desviante em relação às abordagens tradicionais da medicina e da psicologia da época, especialmente no que diz respeito ao diagnóstico e ao método terapêutico. Penso que a psicanálise, naquilo que ela tem de melhor, está vinculada a uma experiência crítica, a uma prática desviante em relação ao status quo. Me parece que sempre que a psicanálise se distancia desse lugar, ela perde no que tem de fundamental. Nesse sentido, as instituições de psicanálise que propõem um sistema de formação, na qual nos incluímos, se preocupam em cuidar para não anular esse potencial intrínseco à sua prática. Sabemos que a psicanálise não se reduz a um método terapêutico, mas também há uma forma de compreender o ser humano em sua cultura, seus desejos, angústias, defesas, sofrimentos e etc. Desde Freud aprendemos que o sintoma não é um problema a ser eliminado, mas uma mensagem do inconsciente que merece ser escutada. E é essa escuta que os futuros psicanalistas buscam aprimorar. O neurologista Freud começou a pensar o que viria a ser a psicanálise, observando a cena de hipnose charcotiana no tratamento da histeria. No entanto, por produzir apenas respostas sugestionadas, ele percebe que a hipnose não permitia um acesso genuíno ao inconsciente do paciente. A partir dessa experiência, com o intento de que o inconsciente possa se expressar pela palavra, Freud desenvolve um novo método. Convida o paciente a falar em associação livre. E que pedido difícil de ser seguido! Imagine pedir para falar livremente sobre aquilo que nos determina. Mas é a palavra que nos toca no corpo. É a palavra que fere, que dói, ou a palavra que acalma, que dá prazer. A palavra fere, mas a palavra cura. Essa mudança metodológica marca uma ruptura com a posição do médico tradicional, que ao diagnosticar e prescrever tratamentos assume uma postura ativa e diretiva.
Na psicanálise, o analista adota uma posição diferente. Ao invés de observar e classificar o paciente, ele se coloca no lugar de ouvinte, deixando que o próprio discurso do analisante fale, para que o analista possa, em algum momento, escutar os processos inconscientes que se manifestam pelas palavras, nos sintomas, sonhos, lapsos, atos falhos. O analista não se coloca como uma autoridade que observa, mas como um ouvinte na posição de neutralidade. Essa perspectiva faz com que a psicanálise se diferencie radicalmente de outras abordagens da psicologia e da psiquiatria, ocupando um lugar único e inovador na compreensão do sofrimento anímico. Por isso, considero importante destacar a expressão furor curandis, usada por Freud para alertar os psicanalistas que o desejo de curar interfere no processo do tratamento, dificultando que o paciente encontre a sua própria verdade. Esse, definitivamente, não é o nosso trabalho. A formação em psicanálise envolve desafios significativos, tanto do ponto de vista teórico, quanto da formação e da prática clínica. Esse caminho pode ser difícil, mas, para aqueles que se identificam com a psicanálise, trata-se de um ofício cujo percurso é exigente e singular, mas de grande relevância pessoal. Para tanto, gostaria de destacar a importância da análise pessoal no processo de formação do analista, antes, agora e depois. Não podemos perder de vista que, ao estudar a psicanálise, somos simultaneamente sujeito e objeto do nosso próprio estudo, o que pode gerar resistências à compreensão da própria teoria. Isso ocorre porque os conceitos psicanalíticos não são apenas ideias abstratas, mas tocam diretamente em nossos próprios processos inconscientes, que podem ser angustiantes, difíceis de reconhecer. Conceitos como recalque, defesa, narcisismo, castração estão operando dentro de nós enquanto tentamos compreendê-los. Além disso, a própria linguagem da psicanálise pode gerar obstáculos, na medida em que desafia a lógica consciente e requer uma abertura que vai além de um pensamento cartesiano. O estudo exige não apenas a leitura e a compreensão intelectual, mas nos convoca a uma experiência subjetiva que só se pode ter em nossas análises pessoais. Enfim, no percurso da formação, além do estudo teórico e supervisão clínica, eu insisto que a análise pessoal é um dos pilares essenciais. Como psicanalistas em formação, sempre em formação, é imprescindível que vivenciemos pessoalmente a experiência da análise para que se possa lidar com nossas resistências, nossos pontos cegos e tentarmos evitar que nossas questões pessoais interfiram no nosso trabalho clínico. Nossa ética não está em oferecer respostas, mas sustentar as manifestações que emergem do inconsciente. Por isso, precisamos de analistas analisados. Meu desejo é que todos nós que hoje estamos aqui tenhamos a disposição para assumir um compromisso de trabalho criativo e cooperativo, em consonância com a ética da psicanálise. Da psicanálise, travou a língua. Eu gostaria, antes de finalizar minha fala, quer dizer, eu já finalizei, só volto a agradecer, mas eu gostaria de apresentar o corpo docente do curso Formação em Psicanálise. Vamos lá. Aline Turnovski, Ana Karina Facchini, Cauê Perella, Cecília Camargo, Celina Giacomelli, Cristina Rocha, Eliane Marracini, Gina Tamburrino, Giovana Viveiros, Helenice Rocha, Márcia Bernardes, Maria Beatriz Godoy, Maria Cristina Perdomo, Maria Helena Saleme, Maria Luísa Persicano, Maria Ângela Bento, Marta Cerruti, Nora Migueles, também, Oscar Migueles, Rogéria Brandani, Suzana Alves, Thalita Somensi e eu, Thelma Ximenes. Muito obrigada.
Pessoal, a gente agora houve uma pequena mudança no programa que vocês tiveram acesso. Então, agora quem vai falar é a Cecília. Eu vou apresentar a Cecília para vocês, tá? A Cecília vai falar sobre o aprimoramento na clínica psicológica do SEDES. Bom, a Cecília é psicanalista, professora e supervisora do curso de especialização Formação em Psicanálise do Instituto SEDES Sapiense, supervisora do aprimoramento da clínica do ISS, mestre em Teoria da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, bacharel e licenciada em Letras pela USP, psicóloga pela Unip, formada pelo curso de aperfeiçoamento em violência doméstica do ISS e coautora de publicações do CNRVV e do curso Formação em Psicanálise do Instituto SEDES Sapiense. Cecília. Oi, pessoal. Boa tarde. Vocês ouviram boa tarde? Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho sobre uma atividade que existe aqui no Instituto e depois os meus prezados aprimorandos vão fazer um depoimento curtinho dessa atividade tão importante. Dou as boas-vindas também, né, para os que estão chegando agora e para os que estão retornando. A clínica psicológica é um dos setores de atividade do Instituto SEDES. Nascida em 1940, junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, SEDES Sapiense, a clínica veio a se constituir como o polo originário do que, em 1977, se configurou como o atual Instituto SEDES. Desde então, vem se afirmando como referência no campo da formação de profissionais em saúde mental e no campo da atenção à população, por meio de uma praxis implicada eticamente com as questões de seu tempo. Dentre os principais objetivos, destaca-se a construção de um modo de fazer clínica que valoriza e potencializa a singularidade e a diferença frente à lógica do individualismo, da massificação e da desigualdade. Estamos aqui para trazer essas informações preliminares aos que estão chegando e para relembrar e reforçar a todos a importância do trabalho realizado pela clínica. O aprimoramento, como é chamado este trabalho, está disponível para todos os anos a partir do segundo semestre do primeiro ano. Eu vou parar de ler e vou falar assim, porque eu acho que eu vou explicar melhor. Para os alunos do primeiro ano, a seleção só está disponível a partir do segundo semestre. Por quê? Para dar tempo de vocês chegarem, para dar tempo de vocês se apropriarem um pouquinho dessa instituição, para a gente conhecer melhor vocês, né? E pela experiência que a gente teve nesse campo, a gente foi vendo que é melhor quando os alunos do primeiro ano fazem a seleção só no segundo semestre. No entanto, né, para os alunos do segundo, do terceiro e agora também do quarto ano, a seleção está disponível desde este semestre. Neste primeiro semestre, a seleção vai ocorrer no dia 11 de abril, o que significa que os interessados, né, nós vamos estar entrando em contato com vocês, eles vão me ajudar, enfim, mas a gente vai ter que correr, porque tem uma porção de coisas, precisa montar um dossiê para poder prestar essa seleção, tá? Mas vocês receberão as informações mais pormenorizadas. Bom, então, a partir do segundo semestre para o primeiro ano e primeiro semestre para segundo, terceiro e quarto, né? Há um acompanhamento da supervisão específica para os atendimentos realizados no aprimoramento, que tem a duração de 2 anos, com possibilidade de prorrogação,
caso haja interesse, tanto do aprimorando como da clínica. Vocês todos serão informados por nós, né, e pelo representante de classe da data de uma reunião que eu vou fazer provavelmente a semana que vem, porque a gente não tem muito tempo, né? A seleção do primeiro semestre sempre fica meio encavalada, e esse ano que o ano letivo está começando mais tarde, esse tempo ficou menor ainda. Bom, então é isso, e aqui estão comigo a Letícia Capobianco, a Patrícia Anselmo e o Tomás Gonçalves Pereira, que são 3 dos atuais aprimorandos, e eles vão dizer para vocês algumas palavras sobre a experiência deles no aprimoramento. É isso, hoje eu só vim para convidar vocês para participar dessa atividade. Bem-vindos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre aprimoramento. Vou começar também dando as boas-vindas para quem está entrando agora e dizer que vocês estão começando uma caminhada que é muito enriquecedora, muito difícil e muito gostosa também, né? Então entrem, fiquem à vontade, divirtam-se, mas também caprichem, né? A gente escolheu uma profissão que se propõe a se aproximar, a tocar, a tratar de coisas que são muito profundas e assim arcaicas, disruptivas, são fragilíssimas, tanto nos nossos pacientes quanto em nós. E como se preparar para um desafio que a gente está se propondo, né? Caprichando na nossa formação. Tem vários jeitos de fazer uma formação séria, caprichada, né? Mas eu vou falar da minha experiência e de como o aprimoramento vem sendo importante para mim. Em primeiro lugar, pode parecer bobo, mas fez diferença, vir mais vezes por semana para o SEDES, para atender meus pacientes da clínica, para participar das reuniões clínicas semanais, fez com que eu me apropriasse mais desse espaço, me possibilitou conhecer pessoas de outros departamentos, conhecer cada canto do prédio, cada funcionário. Eu fui ficando cada vez mais à vontade aqui, nesse ecossistema, e percebendo que o SEDES é para mim, sim, que esse espaço também é meu. Teve época no começo que eu não tinha tanta certeza. Isso pode parecer pouco, mas foi importante. Outra possibilidade que é fantástica, que o aprimoramento oferece, é de, além da gente atender nossos 3 pacientes, é acompanhar o atendimento de outros 15 colegas, que também, da equipe clínica, mais 5 do grupo de supervisão, e cada um tem mais 3 pacientes. Então, a gente vai acompanhando 40, 45 casos ao mesmo tempo, trocando, pensando sobre as dificuldades com os colegas, com os supervisores. E isso vai dando para a gente um repertório que é bárbaro, né? Além de ser muito gostoso poder ver o trabalho que os colegas vão desenvolvendo, é um trabalho mais lindo que o outro, né? Outra coisa bacana é que na clínica a gente vai percebendo como existem as psicanálises, né? Como cada colega na clínica vem de um departamento, vem de experiências diferentes, de leituras diferentes, a gente pode ir reparando em outras abordagens super interessantes que outras pessoas vão tendo, e assim a gente vai ganhando essa perspectiva de como é possível ajudar nossos pacientes de jeitos diferentes, mas que ainda assim respeitam a ética da psicanálise. É uma experiência incrível que te faz submergir ainda mais profundamente nesse contexto de formação que nos é oferecido aqui. É de uma complementariedade excelente estar aqui debruçado na teoria durante as quartas e durante a semana estar às voltas pensando com profundidade nos espaços de discussão clínica que o aprimoramento oferece, esses casos múltiplos que a gente vai acompanhando. Além disso, acho que eu posso falar também de um ponto de vista mais pragmático, mas que a gente não pode ignorar, é que é importante na nossa profissão que a gente circule, apresente o nosso trabalho aos colegas, e assim a gente vai construindo o nosso grupo de pertinência, porque é daí que vão vir nossos pacientes no futuro, né? Então é isso. Poder participar do aprimoramento é um privilégio, é um trabalho duro, que não te paga com dinheiro, mas te paga de muitos outros jeitos. Obrigado.
Oi, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, os novos colegas e aqueles que já são parceiros dessa caminhada, que eu acho que o Tomás sintetizou de um jeito muito bonito. É bem difícil falar depois dele, né, enquanto ele traz essa perspectiva tão interessante da gente pensar o nosso curso e a clínica que a gente vem fazer aqui no aprimoramento. Eu sou a Letícia, a Cecília já me apresentou, sou aluna do 3º ano, do curso de formação, e eu iniciei meu aprimoramento em abril do ano passado. Então, eu estou no meu primeiro ano de aprimoramento agora. Eu acho que é muito bom a gente estar aqui junto hoje, de volta às aulas, e nesse momento, podendo pensar sobre o aprimoramento como uma parte do processo de formação de todos nós. Eu fiquei pensando, depois que eu li o Tomás, né, que ele tinha se preparado, assim, como é que poderia ser complementar ao que ele disse, né, para que a gente não se repita nessa nossa experiência que a gente vive aqui semanalmente durante todo esse período que passamos juntos. E eu gostaria de abordar a perspectiva que se desdobra quando a gente se depara com o pensamento de André de Breton no documento do Projeto Clínico Ético Político do SEDES. Né? Ele diz o seguinte: só será possível algo diferente se mudarmos radicalmente o jogo, não se mudarmos algumas peças para continuar jogando o mesmo jogo. É a partir daí que eu penso que estar no aprimoramento é poder se engajar com um projeto que pretende praticar uma psicanálise comprometida com dores e sofrimentos. É poder atender as questões que acabam, muitas vezes, não chegando aos nossos consultórios particulares. E a gente depois pode até conversar mais um pouco o que isso quer dizer. Né? Não quer dizer só condições socioeconômicas dos nossos pacientes, é muito mais do que isso. É poder também atender aos que procuram aos SEDES por transferência, pelas boas referências ao trabalho que aqui é realizado há tanto tempo nessa clínica, né? E até mesmo por se sentirem protegidos pela instituição. As razões são múltiplas e participar do projeto clínico ético-político, eu gosto muito de reforçar isso, é um movimento que nos abre a possibilidade de irmos além do aprofundamento da teoria em práticas clínicas, como numa clínica-escola. Aqui é mais que uma clínica-escola, né? Celina me ensinou isso lá atrás. Minha escolha por participar da clínica se deu por diversos motivos. Né? A gente tinha que trazer um pouco da nossa escolha. Eu penso assim, pelo comprometimento com uma reflexão contemporânea da saúde mental, por ser um espaço que valoriza a pluralidade de abordagens teórico e clínicas da psicanálise, de outras psicoterapias e de outras disciplinas, combinando saberes nas equipes multidisciplinares de profissionais, sempre na direção de uma abordagem terapêutica muito rica e muito possível para um caminho do que o paciente vem buscar aqui. Né? O alinhamento com os valores éticos e políticos dessa comunidade me trouxe coragem para encarar o que muitos de vocês perguntam pelo corredor, assim, cara, 2 anos de dedicação a essa clínica, além de estudar, dá para fazer? Eu acho que dá para fazer e, como disse Tomás, fica muito melhor estar aqui, né, nos demais momentos. A clínica, eu acho que eu gostaria muito de enfatizar isso, não é um espaço apenas para quem ainda não teve experiências em seus consultórios. Não pensem na clínica como essa solução, né? Pensem que a clínica é também um espaço para a gente pensar quais os modelos da nossa prática psicanalítica podem contemplar a dimensão sociopolítica do sofrimento. A psicanálise precisa dessa energia da invenção, né? Se a gente não usar dela, seguindo tudo que a gente tem na teoria, não sei muito bem o que a gente vai fazer ao final. Por isso, participar da clínica é também poder pensar e inventar modos para escutar as dores dos sujeitos que vivem situações em que os marcadores sociais atravessam brutalmente suas vidas. E isso a gente só consegue fazer junto, com tempo para fazer brotar. Sozinho, a gente não vai conseguir pensar nisso. Então, espero que vocês possam ouvir um pouco mais e pensar na clínica como algo que vocês queiram se engajar. Boa tarde a todos, né? E bem-vindos ao Instituto, para quem chega agora, bem-vindos à aula inaugural. É com grande satisfação assim, que eu venho falar um pouquinho da minha experiência na clínica. Né? Meu nome é Patrícia, sou aluna do 4º ano de formação e iniciei o aprimoramento em abril de 2023, tendo que concluir agora em abril, né, de 2025, mas a vontade é tanta que eu estendi e vou fazer até o final do ano, porque
É uma experiência muito bacana estar ali, né? Bom, no projeto, eu optei pelo projeto de atenção à infância, que atende crianças bem pequenas, dos 3 anos até os 12 anos de idade, com ou sem diagnóstico. Além desse projeto, tem o projeto CAIS, que atende adolescentes dos 13 aos 17 anos, que chegam na clínica ou pela recepção dos pacientes ou por encaminhamento interno. No projeto, atendemos crianças do espectro autista, algumas com uma organização mais psicótica, muitas delas com quadro de ansiedade, que passaram por experiências traumáticas e enfrentam grandes dificuldades decorrentes de famílias disfuncionais, sendo vítimas do abandono e do desamparo, além de serem atravessadas por situações cotidianas de violência. São casos que nos levam a optar por modalidades de atendimento, que seriam atendimento individual ou grupal, assim como nos levam a refletir sobre o melhor projeto terapêutico para cada uma delas. Ao preparar esta fala, eu revisitei a página da clínica no site do SEDES, e lá, além da rica história e do percurso da clínica por importantes marcos da saúde mental no Brasil, chamou-me a atenção a definição de uma clínica ética, política, conduzida pelos princípios dos direitos humanos, da dignidade da pessoa, com diretrizes democráticas e justiça social. São valores que estão presentes no nosso dia a dia, e é por isso que é uma grande motivação para a gente ficar lá, sabe? As discussões dos casos, na supervisão específica e na equipe clínica multiprofissional, composta por profissionais da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, da psicopedagogia e da arte-terapia, enriquecem consubstancialmente os projetos terapêuticos. Esse intercâmbio de saberes aprimora nossa escuta e fortalece nossa prática, pois amplia o nosso repertório teórico e técnico. Ressalto a intersetorialidade com outros equipamentos da saúde mental, como CAPS, CREAS, CRAS, e entidades privadas, como ONGs e centros de atendimento universitários no estado de São Paulo e fora dele, que complementam os atendimentos, garantem a continuação do tratamento e permitem ainda o acompanhamento do caso. No projeto de atenção à infância, os grupos terapêuticos, eles foram implantados de maneira intensiva. Atualmente, há 8 grupos de crianças e pais, o que também possibilita o atendimento sistêmico. A exploração das possibilidades de a psicanálise vincular tem se mostrado muito eficaz para as crianças, e para isso temos investido em discussões teóricas dentro da equipe e na supervisão, aprofundando o nosso conhecimento, que proporciona uma prática extremamente enriquecedora para o estudo dos fenômenos da grupoterapia. Por fim, eu acho que eu gostaria muito de destacar os 85 anos de existência da primeira clínica psicológica do Brasil, como citada pela professora Cecília. Ela foi fundada em 1940, antes mesmo da institucionalização dos cursos de psicologia no nosso país. Essa é a origem deste instituto, que em 1977 foi criado com o propósito de ser uma clínica escola. Então eu penso que a clínica, com essa estrutura sólida, oferece uma experiência valiosa e única, permitindo aos aprimorandos a construção de forma ativa e engajada da sua própria formação. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada, gente. Gente, espero que esses depoimentos sobre as experiências que eles vivem aqui entusiasme vocês a participarem dessa experiência. Pessoal, agora a gente vai dar continuidade com a apresentação do departamento, que vai ser feita pela Ana Karina Facchini Araújo. A Ana Karina é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, docente e supervisora do curso Formação em Psicanálise,
coordenadora e docente do curso Pensadores da Psicanálise, Teoria e Prática Clínica e membro efetivo do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Pesquisa sobre o renascimento psíquico do sujeito vivido em análise através de diálogos entre Klein e Winnicott. Coordena grupos de estudos dos referidos autores. Autora e organizadora do livro O Pensar Hoje, Ataques ao Pensamento na Atualidade, a partir das contribuições de Klein e Bion, Blucher, 2022, além de outras publicações. Ana Karina. Olá, boa tarde. Eu estou aqui hoje em nome do Departamento de Formação em Psicanálise, representando a nossa comissão, Giovana, a Gisele e o Rodrigo. Eu agradeço em nome do departamento ao convite feito pela Formação em Psicanálise, de estarmos aqui nesse momento, podendo contar um pouco para vocês sobre o departamento e as comissões de divulgação e eventos pela organização. Bom, esse momento dos que estão chegando é o pontapé inicial para a jornada interminável da formação de um analista, né? E os que estão retornando já estão sabedores e conhecendo bem que esse é o nosso ofício, um lindo ofício, um ofício, como disse o Luiz Cláudio num dos seus livros, muito louco, né? Porque nós lidamos com o humano e que nos encanta, né? Então é sempre um momento muito especial a chegada, a recepção de todos vocês, porque esse é o momento de início ou retorno desse nosso trabalho, dessa nossa empreitada. Bom, o departamento, né, ele é composto hoje por 3 cursos: o Formação em Psicanálise, o Fundamentos da Psicanálise e um novo curso, Pensadores da Psicanálise, Teoria e Prática Clínica, que teve início nesta última segunda-feira, que também é uma novidade para o departamento. Ele é uma instância, o departamento é uma instância, né, que está dentro do Instituto SEDES, que desenvolve, então, atividades de caráter formativo, científico, cultural e de pesquisa, oferecendo uma possibilidade de formação continuada aos seus membros. Trata-se de um espaço de transmissão, produção, estudo em pesquisa em psicanálise, que não se restringe aos cursos regulares existentes, já mencionados. Então, o departamento ele constitui-se a partir de um coletivo de membros e os que estão ou estiveram vinculados aos cursos e convidados a estarem conosco a contribuir. Nós somos compostos, então, por um conselho deliberativo, né, que é responsável pelo gerenciamento do departamento, que, então, integram a coordenação geral, todos os coordenadores ou suplentes das demais comissões que eu menciono a seguir. Dessa forma, esse conselho deliberativo, ele busca acolher, viabilizar as propostas e as diretrizes que possam interessar aos membros do departamento, assim como refletir coletivamente e promover interlocução entre os pares e implementar projetos que envolvam a produção intelectual para o aprofundamento da teoria e da prática na psicanálise. Eu não vou me estender muito e nem nomear cada membro de cada comissão, porque todos esses detalhes estão no nosso guia, né, que vocês receberam, um guia que ficou muito bonito, muito completo, então eu não vou me estender para que a Amanda, eu sempre confundo você com a Amanda, a Gabi e a Nora possam ter um tempo maior de fala. Tá? Então, as comissões são Comissão Geral, Eventos, Divulgação, Publicação, Projeto de Pesquisa, Alunos, Comissão de Clínica, Comissão de Cursos, dos 3 cursos. O departamento conta com 8 grupos de estudos, leituras kleinianas, pensamento de Bion, conversando com Winnicott, pensamento teórico clínico de Thomas Ogden, drogas e adicções, a constituição do aparelho psíquico e a clínica com crianças,
Pensamentos de André Green e da Psicanálise Contemporânea e Psicanálise na Encruzilhada. Além disso, nós temos o Ateliê da Clínica Psicanalítica, que é um espaço importante, feito e pensado em torno da prática clínica e as suas implicações teóricas para aqueles que estejam atuando ou iniciando a atuação em clínica. Além disso, temos 2 núcleos de fomento à pesquisa, que é o Núcleo Psicanálise na Encruzilhada e o Nofofilo, né, que estão ativos também. Nós convidamos a todos que quiserem, desejarem a se filiarem ao departamento, a renovarem as suas filiações ao longo desse ano, né? Porque tornar-se membro permite que vocês possam participar das comissões em vigor, ter algumas taxas diferenciadas em nossos eventos, participação gratuita nos grupos de estudos, núcleos de fomento e projetos clínicos do departamento, apresentação de trabalhos na jornada de membro e entrada também na lista de analistas do departamento que se encontra em nosso site. Então, esse departamento ele é pensado para ser um lugar vivo e de trocas, e para isso nós gostaríamos de contar com todos vocês presentes nele. Então, no guia tem lá um e-mail para que vocês possam procurar pela filiação ou procurar a secretaria do Instituto, que também está orientada a dizer para vocês o meio para isso. Aqueles que já são filiados, nós logo receberemos os boletos em DDA e algumas informações sobre as novas modalidades de pagamento. Bom? Sejam muito bem-vindos e vamos lá para as novas trocas que iniciamos, então, a partir de hoje. Obrigada. Bom, agora a gente vai dar continuidade com a narrativa de membro do departamento, que será feita pela Gabriela Pessoa. A Gabriela é psicanalista e membro do Departamento Formação em Psicanálise, concluiu o curso em 2022, com experiência como aprimoranda na Clínica Social do Instituto Sede Sapiense, possui pós-graduação em Teoria Psicanalítica pela PUC, COGEAI, e em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP São Paulo. Sua graduação foi em Comunicação Social com habilitação em Radialismo pela Faculdade Casper Libero. Oi. Bom, gostaria de agradecer pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de partilhar dessa mesa com vocês. Obrigada por todo o trabalho de transmissão que vocês fazem em nosso departamento. É com grande satisfação que estou aqui entre psicanalistas e professoras, que admiro tanto e que fazem parte da minha constituição como analista. E é dessa constituição que entendo ser a formação, um processo contínuo, sem linha de chegada e em movimento. O tema que se propõe nessa mesa, reflexões sobre questões atuais na clínica e na teoria psicanalítica, fala diretamente conosco. É a via pela qual fazemos nosso percurso e que logo me pôs a pensar o que é ser um analista hoje, em 2025, e gostaria de acrescentar aqui, no Brasil, com todas as suas complexidades. Que atravessamentos sociais, culturais, nos mobilizam pelo fato de estarmos aqui hoje. Gostaria de recuperar o título da biografia do Freud, que a Rodinesco escreveu, na sua época e em nosso tempo, que nos indica esse duplo tempo de sua obra e do trabalho do analista, da teoria psicanalítica, em que tecemos esse constante diálogo com o que foi feito lá e o que trazemos para cá. O quanto de sua escrita ainda pulsa e semeia tantas filiações e possibilidades de leitura, dada sua riqueza.
Em particular, nesse exercício que fiz de olhar para a minha trajetória aqui no SEDES, enquanto uma fala de depoimento de membro do departamento que me foi pedida, não pude deixar de me deparar com a marca de uma pandemia mundial que assolou nossas vidas em um tempo bastante recente e cujos efeitos que nossa sociedade ainda colhe, como não poderia deixar de ser, tiveram indicadores sociais, raciais e de gênero. Quando a pandemia foi decretada, eu estava no começo do 2º ano da formação. Tivemos uma aula inaugural como hoje e mais uma semana de aula. Foram 2 anos e alguns meses que seguimos online, em uma formatação totalmente estranha a todos e sob a qual estávamos todos submetidos. Só para dar um exemplo, lembro de antes disso, em outros espaços, ter ouvido discussões de se atendimentos via Skype com pessoas que moravam fora poderia ser considerado psicanálise. Vimos que o online se faz possível e o quanto o fazer psicanalítico é também maior que o enquadre clássico em si. De mim, posso dizer que foi um período bastante assustador, em que acompanhamos as notícias das mortes de centenas de milhares de brasileiros, e ainda subjugados a um governo que não só não nos protegia, como nos flagelava ainda mais. Para além de todo o horror e sofrimento que se viveu, estar nessas circunstâncias significaram muitas renúncias e foi preciso bastante adaptação para seguir com as coisas da vida, que nos convocam a todos. Por outro lado, estar inserida aqui no SEDES significou para mim uma ancoragem, que fui podendo me dar conta aos poucos. Em meio àquele caos de notícias e de uma vida cotidiana massacrante, percebi que a formação era um lugar importante que eu felizmente tive a que voltar, mesmo direto de casa, pois era um lugar simbólico. E isso eu vivenciei como muito amparo. Adicionado às minhas relações pessoais, foi no tripé do psicanalista que encontrei esteio. Certa vez, escutei da Maria Teresa Rocco, querida professora que tive no 1º ano da formação, a respeito desse percurso no SEDES enquanto um sobrenome institucional. Como este, fui causada por diversos apontamentos que eu vi aqui, que ecoaram em mim e me acompanharam ao longo desse tempo. Nessas construções, a partir do contato com o outro, tecemos a nossa história. Não é um tanto como na experiência de análise? Esse caráter da formação, enquanto algo que atravessa, faz suas inscrições e nos transforma. Nos coloca já em um novo lugar, o que me gerou inquietação e fascínio já muito no começo. A cada seminário, eu me via dialogando com o semestre anterior, formulava novas respostas e tecia outras perguntas. Daí, nomeações davam sentido a algo que eu havia me deparado anteriormente, bem como o a posteriori freudiano mesmo. Essas ressignificações me aconteciam como reverberações. Meus aprendizados também iam se constituindo e sendo costurados. Não tinha experimentado antes uma relação tão íntima com alguma teoria como o que vivenciei aqui, que se articulava com o que eu experimentava em sessão enquanto analisante e na minha construção enquanto analista, que eu levava uma de lá para cá. Foi uma experiência que eu senti me vivificar, porque a partir do que nos faz hesitar, vacilar, titubear, enfim, a partir daquilo que nos desorganiza, temos notícias de nós mesmos. Mas sem uma escuta a isso, nada poderíamos colher. Essa eu acho talvez uma das aproximações mais sucintas e simples do que é o nosso ofício de analista. Que aqui eu fui conhecer como o sítio do estrangeiro, conceituado pelo FEDIDA, e sobre o qual me propus a investigar na monografia de conclusão de curso. Esse lugar fugidio do psicanalista que se põe a escutar esse tão íntimo que chega a ser estrangeiro, o infamiliar freudiano, que se permite estranhar o que é dito e no trato social não interrogado. Esse escutar além do que aquilo que quem diz pretendia dizer, abre caminhos para o nosso trabalho. Essa torção da escuta psicanalítica eu considero uma subversão tamanha e eu acho apaixonante. Acho que esse meu depoimento serve para eu poder me declarar pela formação que temos em nosso departamento.
Sou apaixonada por esse espaço, pelo corpo docente, pelas amizades e pares que encontrei, pelo tanto que aprendi aqui e trago comigo, em um diálogo constante, como meu ofício e também como parte da minha história. E daí me lembro da fala da Maria Teresa, que carreguei como questão: o que seria fazer daqui um sobrenome institucional? Entendo que é um pertencimento dessa ordem, de ter os SEDES como uma sede mesmo, enquanto morada, de nos tornarmos herdeiros do que nos é transmitido aqui, pois em cada um, de maneira singular, ficam marcas que levamos adiante. Para daí, desde a poltrona do analista, alçarmos o sítio do estrangeiro, como algo que não se adquire e fica estanque, mas logo se dissipa. E se dissipa porque não se trata de algo fixo, mas é justamente evanescente como uma função. Para os que chegam e os que retornam, sintam-se calorosamente bem-vindos. Desejo a vocês um percurso muito frutífero. Indico fortemente que possam desbravar esse espaço, que transitem nos seminários, experimentem teorias, explorem grupos de estudos, façam AC, AK, participem das jornadas e eventos do departamento, submetam textos, que pleiteiem um aprimoramento na clínica social. A clínica dos SEDES é todo um universo à parte. Que façam uso da biblioteca, do xerox do Ricardo, enfim. Nossa formação se faz de maneira plural. Esse lugar tem muita história e ela é viva nos nossos professores, nos funcionários dos SEDES. Aproveitem para circular e fazer daqui também um sobrenome que nos vincula a todos. Obrigada. Faz lembrar da nossa formação também. Bom, agora nós vamos para a parte principal do nosso evento, da aula inaugural, que vai ser feita pela professora Nora. O título é Reflexões sobre questões atuais na clínica e na teoria. A Nora Beatriz Susmanxi de Migueles é psicóloga, psicanalista, docente concursada da UBA e do SEDES Sapiense, doutora em psicanálise pela PUC São Paulo, consultório particular e participação em diversos hospitais e centros de saúde, e também é autora de 2 livros e de artigos de diversas publicações psicanalíticas. Nora. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, bem-vindos e, enfim, espero que nosso intercâmbio ao longo do tempo, tanto do curso como no departamento, enfim, nos dê muita coisa e resulte rico para todos. Agradeço à Comissão de Publicações e à Comissão de Formação, não, da Comissão de Curso, e ter me dado este lugar, este espaço. E pensei que seria bom falar de algo que, em princípio, eu diria que me preocupa e muito, como analista. Mas, pelo que eu vi, não estou nada sozinha aqui, digamos. Há muitas preocupações em comum. Por isso, eu chamei de algumas reflexões sobre questões atuais da clínica e da teoria psicanalítica, justamente
porque nosso momento atual é um momento de grandes mudanças. E, digamos, bom, vamos ter que ver o que fazemos como analistas na clínica e na teoria para, pelo menos, nos aproximar às perguntas que estas mudanças rápidas em nosso mundo estão trazendo, não? E nos encontramos hoje pela primeira vez este ano. E espero que nosso trabalho resulte instigante para todos nós. E como vocês veem, e aqueles que me conhecem sabem que é meu estilo, estou começando esta aula por uma pergunta: o que está acontecendo? O que está nos acontecendo? Não? Que são estas mudanças? Sim. Como? Um pouco mais perto do microfone. Ah, tá bom. E por isso, justamente porque o novo está continuamente presente, espero que nós não nos fechemos na procura de respostas prontas. Lembrando um pouco de Bachelard, não? Bachelard falava: as respostas não têm a menor importância. Não haveria respostas se não houvesse perguntas. Então, em princípio, acho que estou participando dessa proposta de nos abrir a perguntas. E algo que nos estimule a perguntar, a nos questionar, inquietar, com todo o direito do mundo a duvidar, a discordar, a não esquecer aquilo que nos interroga. Se isso sempre foi algo desejável, é possível que hoje seja algo mais, algo absolutamente necessário. Justamente porque nosso tempo é de profundas e velozes mudanças no modo de constituição dos sujeitos. Se trate de nós mesmos, de nossos analisandos, amigos, colegas, vizinhos. Seria absurdo que essas intensas transformações passassem batidas sem afetar a clínica, sem afetar a teoria, que não podem se conservar imutáveis. Digamos, vamos a ter que nos questionar muito. Sabemos que, como efeito de ensaios, tentativas e escolhas, a especificidade de nossa modalidade de escuta na sessão resulte especialmente propícia para a expressão destas novas subjetividades em construção. Existe uma indiscutível originalidade na proposta de fala
que formulamos aos nossos pacientes. E é interessante parar um pouco para pensar nessa originalidade. Pedimos ao analisando que diga tudo aquilo que passe pela sua cabeça e que afaste toda a crítica dos pensamentos que vão aparecendo. Quando intentamos pôr em prática essa regra, nós mesmos, não? Quando começamos nossa primeira análise, quando intentamos, então, pôr em prática essa regra, percebemos que é difícil. E quanto isto se afasta do diálogo comum, da conversa corriqueira, percebemos que automaticamente, quando conversamos, fazemos uma seleção do que é conveniente, sensato, prudente, falar ou não falar. É muito difícil renunciar a esses condicionamentos que organizam nossos diálogos desde a infância. Talvez recordemos os conselhos recebidos, os olhares que nos fizeram silenciar ou mudar nosso roteiro. É provável que alguém nos lembrasse que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Nada disso que nos moldou desde a infância nos resulta hoje consciente. A censura que confisca tantos dizeres e fazeres há tempo recalcados, essa censura é hoje uma parte de nós mesmos. O pedido que recebemos de dizer tudo nos confronta com uma luta interna e inaugura um combate que sempre será árduo e limitado. Também não é fácil para o analista. Se espera dele que ouça com atenção flutuante, sem julgar, criticar ou, muito menos, construir propósitos e objetivos de qualquer natureza, tais como chegar a um diagnóstico, organizar um historial clínico, confortar, aconselhar, e muito menos ainda superar o Édipo, ou a posição esquizoparanoide, ou a assunção dos desejos descobertos e antes desconhecidos. Também essa escuta do analista não faz parte do repertório habitual. E não existirá outro modo de ter um acesso relativo a essa estranha fala ou a essa não menos original escuta que passar pela experiência de ser analisando e de ser analista. Um pequeno exemplo. Freud está com uma paciente e fala para ela, a partir do que ela falou na sessão, que ele tem a impressão de que na infância ela alimentava bastante rivalidade com os irmãos, com os primos,
com os que tinham convívio frequente. A paciente, admirada, disse: não, como você pode pensar isso? Eu gostava muito deles. E como prova, vou lhe contar um sonho que ainda hoje é, para mim, repetitivo. Brincávamos todos juntos num luminoso prado muito florido. Repentinamente, todos eles criavam belas asas e saíam voando até se perderem no céu. Ela ficava sozinha, triste, chorando, sem amiguinhos para brincar. Freud não intervém, mas, para os seus botões, fica pensando que ela deve ter ouvido, quando pequena, que se uma criança morre, vira um anjinho e vai para o céu. O desejo de morte de primos e irmãos está, desde esse ponto de vista, claramente representado no sonho. Não? Mas permanece inconsciente para a paciente, porque está mascarado de outra coisa. Que tristeza, estou sozinha, não tenho amiguinhos. Isto é do capítulo 5 de Interpretação dos Sonhos. Retornemos à afirmação de que uma das primeiras coisas que aprendemos é que não se pode dizer tudo aquilo que passa pela nossa cabeça. Somos educados e guiados por pessoas que amamos, instituições que nos acolhem ao longo da nossa vida. Freud resume esse destino em Psicologia das Massas. Toda a psicologia individual é, ao mesmo tempo, uma psicologia social. Por isso, quando a sociedade muda, também o fazem os sujeitos. Os conteúdos do inconsciente, os desejos que confiscam os recalques, o permitido e o proibido que orientam as resistências, as identificações com estilos que mudaram nas pessoas, com ideais significativos que também mudaram, não podem ser considerados universais, estabelecidos de uma vez para sempre. E isso aí, e sempre vai ser isso aí. Pelo contrário, são mutantes na dependência das mudanças sociais. E isso tem consequências. Aos poucos, aparecem aqueles que aparentemente se afastaram das normas, dos desejos, dos recalques, dos ideais do passado. São transgressores perversos ou psicóticos, como pontifica Mellmann, ou anunciam uma degeneração catastrófica da humanidade,
como profetiza Lebrun. Talvez, mas é possível que sejam simplesmente diferentes dos antepassados recentes, no convívio em novas sociedades que moldam seus integrantes segundo ideais diferentes. Assim, dúvidas e desejos que provocavam sintomas e angústias torturantes destinadas a ser ocultas nos armários, podem aparecer hoje, ser reivindicadas e praticadas sem o mesmo sofrimento. Não se extinguiram as angústias, os desejos recalcados, a resistência, o inconsciente. Apenas mudaram os desejos, inclusive os objetos aos quais esses desejos apontam, os projetos permitidos ou proibidos pelo recalque. Um adulto jovem me fala na sessão da paixão por uma colega e acrescenta que às vezes se fascina por moças e outras por rapazes, e que em ambos os casos gosta de experimentar modos de relação sexual nem sempre convencionais. Ele define sua sexualidade dizendo: eu surfo. E vejam que quando falo das danças, do câmbio, não me refiro apenas àqueles que se afastam da norma milenar que Judith Butler define como heterossexualidade compulsória, ou seja, a obrigação de se sentir masculino ou feminino. Me refiro também a muitos outros que lutam para banir normas que os excluíram, como se sua pretensa inferioridade ou doença fossem devidos à falta de uma essência natural, universal, que teriam todos os seres humanos, menos eles que não as possuem. Poderia ser a pigmentação da pele, o gênero, as escolhas sexuais, os sintomas, os projetos de vida, as vocações. Com a mudança do simbólico social, os modos de subjetivação também se transformaram. E rápido. Vejam, pouco tempo atrás falávamos, a geração X. E agora estamos falando, a geração Z. Não é assim? Bem, não cabe aos analistas eludirem o trabalho que estas mudanças exigem. Mas também não é possível dilucidar sozinhos as razões e se faz necessário e útil recorrer a outras esferas de pesquisa que se questionam sobre problemáticas semelhantes. Desde esse ângulo, eles
também são nossos colegas, antropólogos, sociólogos, artistas, filósofos, linguistas, etc. Assim, Foucault descreve os avatares desse poder do simbólico social que molda subjetividades. Por exemplo, o poder soberano, que determinou sujeitos fiéis a uma cultura organizada a partir da autoridade exercida pela trilogia Deus, Rei, Pai. Um dos efeitos foi todo o desenvolvimento do sistema patriarcal. Os sujeitos subjetivados dentro desse sistema não terão a menor dúvida de que os homens são superiores às mulheres, ou seja, que elas têm inveja do pênis, e que elas, reduzidas ao âmbito da casa e seus afazeres, a criação dos filhos, a proibição de estudar ou de dispor dos bens, se devem a seus pais, irmãos e maridos. Seriam esses sujeitos semelhantes a um ser humano atual? Será que alguém aqui pensa assim? Assim como Foucault, de ler Agamben, em B, Preciados, Judith Butler, Joel Birman, Michel Thor, a lista é enorme, nos auxiliam a trabalhar no sentido da afirmação de Freud, de que toda psicologia individual é também uma psicologia social. Freud mesmo nos serve de modelo. Se lembramos quantas mudanças fez na teoria psicanalítica, a expensas da clínica, foi da sugestão hipnótica à associação livre, da primeira tópica para a segunda, da primeira e segunda teoria pulsional, os modelos, pelo menos 4, de complexo de Édipo, totalmente diferentes e contraditórios. E as teorias sobre a angústia também mudaram. Se queremos lembrar mais o sadismo, o masoquismo. Bem, nossas hipóteses de ontem vão ter que mudar amanhã, ou talvez ainda hoje. Podem ter sido verdadeiras e até universais. Todo ser humano, tal coisa. Mas foram isso em determinadas circunstâncias históricas, políticas, sociais, econômicas. Mas não são eternas. Essa necessária relativização aumenta o valor de nossa escuta, você percebe? Talvez estamos ouvindo novo, o que ainda não se teorizou, aquilo que nos interroga e nos leva a pensar e a não duvidar de que sempre haverá bastante trabalho pela frente. Aqui terminaria a minha aula, mas eis aqui
que eu acordei de manhã bem cedinho, peguei o jornal sim, e me encontrei com isto. Não sei se vocês chegam a ver. Conhecem alguma mulher assim? E vejam isto que bonito. Dá para ver? Bem, se vocês leem, vão encontrar quais e quantas são as organizações de mulheres que sustentam a volta a este ideal. Sim. Bom, normalmente sabemos que pessoal conservador, de direita, rico, sim? Mas, enfim, não, inclusive, sabem que me fez lembrar? Talvez vocês tenham lido o livro da Elizabeth Badinter sobre o amor materno, onde Elizabeth demonstra que é um invento o amor materno, que isso foi inventado, sim, porque é super conveniente para que a sociedade mudasse de tal jeito, não? Homem a trabalhar, fora, mulher com os afazeres da casa. E esse livro é um livro que tem muitos anos 60, imagino, mais ou menos. E não faz muito, 4 ou 5 anos, ela publicou outro livro que chama Rumo Equivocado. Sim? Rumo equivocado se refere à enorme quantia de mulheres francesas, a Badinter é francesa, sim, que falam para as mães profissionais, executivas, que aguentaram a dupla ou tríplice jornada, enfim, e escolheram vocações. Elas falam para as mães: vocês são loucas. Que melhor que encontrar um marido que te sustente e você ter o dia inteiro para decidir o que faz. Sim. Esse livro você só encontra. O do amor materno pode ser que esteja esgotado, mas Rumo Equivocado, não. Né? Enfim, seja como for, não sei se vocês estão percebendo, mas assim como eu estou me propondo, continuo me propondo, e estou convidando vocês vamos ouvir o novo, sim? Vamos ficar tranquilos se temos que mudar teorias, conceitos, sim? Temos uma ajuda de algo que por enquanto se sustenta, a escuta, sim, a fala psicanalítica. Só isso.
Gente, obrigada. Acho que é isso. Obrigada a todos.